Nós percebemos aqui nessas três tentações do encardido, como diz o nosso saudoso Padre Léo, essas três tentações do encardido, o inimigo, ele vem trazer algo para nós que é exatamente a característica da tentação. Ele vai usar uma expressão. Nas três tentações que ele dirige a nosso Senhor, ele vai usar a seguinte expressão: se. Grave bem isso, se. A primeira tentação, Satanás dirige-se a Jesus e diz: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Na segunda tentação, ele repete a expressão: se és filho de Deus, joga-te daqui do alto do templo abaixo. E na terceira tentação, ele vai dizer: se eu te darei tudo isso, todos esses reinos, todas essas riquezas, se caíres de joelho para me adorar. Por 3 vezes, o encardido se dirige a Jesus no deserto com essa expressão, se. A tentação, ela tem essa característica de produzir em nós uma verdadeira crise de identidade, de fazer com que nós, filhos e filhas de Deus, diante da tentação, o demônio vai fazer com que você perca essa dimensão de que você é filho, é filha de Deus, é criatura amada de Deus, é obra-prima da criação. A tentação, ela sempre tem essa característica, grave bem isso, de nos desviar, de apresentar uma alternativa. E veja, não é uma alternativa ruim, negativa, algo que nós olhamos assim, viramos o rosto e dizemos: nossa, que horrível isso, eu não quero, eu não aceito isso. Não, a tentação, ela sempre se mostra com essas nuances de beleza, com esse bom gosto. A tentação sempre se mostra como algo prazeroso. Veja, o encardido vai oferecer a Jesus pão. A palavra de Deus, o evangelista Mateus vai dizer claramente: Jesus, depois dos 40 dias, jejuou, 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome. E o que o demônio oferece? Pão. Pão, você está com fome, eu te ofereço pão. É algo que vai atender a sua necessidade. A tentação, muitas vezes, ela se demonstra como algo que vai atender a nossa necessidade imediata. Jesus estava com fome, Satanás oferece a ele pão, dizendo: transforme isso em pão, é o que você está precisando agora nesse momento. É a alternativa. Você está com fome? Come, transforma essa pedra em pão. Vai oferecer a ele exatamente o poder. Se você vai cair aqui desse alto desse templo, não se machuque. Não tem por qual razão, Jesus, você machucar, você ficar ferido. Não, muito pelo contrário. Se és o Filho de Deus, para que se machucar? Permita que os anjos agora te socorram e que você não se machuque em alguma pedra. E aí o encardido vai oferecer a Jesus dizendo: se és o Filho de Deus, se me adorares, se te prostrares diante de mim, eu vou te oferecer tudo isso. Terás poder. O poder porque eu sou o príncipe deste mundo e eu tenho condições de oferecer essas riquezas. É sempre a alternativa de saciar a fome, a alternativa de dar o poder, a alternativa de a pessoa jamais se ferir, jamais se machucar. As alternativas são boas, elas não são ruins em si. Pelo contrário, é algo que faz o nosso olhinho brilhar e dizer: nossa, que coisa encantadora. E Jesus superou as tentações. Aqui estão as dicas que Jesus nos dá nessa passagem para superarmos as tentações. Essas alternativas que o encardido nos oferece. A primeira é muito claro, a oração. Jesus ficou no deserto orando durante 40 dias e 40 noites. A segunda dica que Jesus nos dá para superarmos as tentações, o jejum. Na sexta-feira nós podemos aqui meditar, fazer uma reflexão a respeito do jejum. Eu até contei na sexta-feira o testemunho daquele médico que jejuou durante 40 anos por aquela enfermeira e a conversão maravilhosa que se deu na vida daquela enfermeira por causa do jejum. O próprio Senhor vai alertar aos seus discípulos dizendo: há espécies de demônios que só são expulsos mediante a oração e o jejum. A arma poderosa da oração e do jejum. Mas há uma terceira alternativa que o Senhor acrescenta aqui. Como que o Senhor, ele vai combater essas tentações? Exatamente, ele combate as alternativas com aquilo que é o definitivo. As alternativas que o demônio nos oferece nas inúmeras tentações que sofremos, o Senhor vem colocar algo definitivo. Ele vem dizer a Satanás por 3 vezes, diante dos 3 se és filho de Deus, se me adorares,
por 2 vezes se és filho de Deus. Diante dessa expressão ser, como que Jesus responde a Satanás? Assim está escrito. Está escrito. Jesus combate o inimigo de Deus na tentação com esta expressão, assim está escrito. E ele vai fazer memória, vai ali pronunciar a palavra, vai dizer aquilo que está escrito. Meus irmãos, com certeza na sua vida, assim como na minha, há uma profecia de Deus. Há uma palavra de Deus que tem orientado as nossas vidas. Há um mandamento de Deus muito claro que se expressa em nossas vidas. E hoje, para combatermos essas tentações, precisamos fazer memória destas palavras, dessas passagens. Eu me recordo que na minha vida houve um tempo em que eu estava numa crise financeira assim, muito difícil, muita conta. Me recordo até de um amigo meu, muito bem-humorado, que dizia assim: olha, Alexandre, eu estou com tanta conta para pagar, eu tenho tanta conta lá em casa, tanto envelope que chega de conta, tanta fatura, que para eu ver qual conta que eu vou pagar primeiro das contas que estão atrasadas, eu faço o seguinte: eu pego todos os envelopes, jogo para cima e aí eu cato assim, o que eu pegar primeiro é o que eu vou pagar. Eu não chegava a essa situação, né, nesse extremo, mas eu estava vivendo assim uma situação financeira muito complicada, com muitas contas. E eu lembro que eu me recordo que era a virada do ano. E naquela virada do ano eu pedi uma palavra para Deus, eu falava: Senhor, me dá uma palavra para me orientar esse ano. E Deus me deu aquela passagem de Filipenses 4, versículos 11 e 12, que o Senhor fala, Paulo, o apóstolo, vai dizer assim: eu aprendi a bastar-me a mim mesmo, sei viver na penúria e sei viver na abundância. E essa passagem mexeu muito comigo, essa passagem me orientou durante todo o ano que se seguiu. E naquele ano que se seguiu, era a virada do ano, o Senhor me deu esta passagem. Eu me recordo que nesse ano aconteceu a intervenção de Deus na minha vida e Deus pôde concretamente ir equilibrando a minha situação financeira. Mas eu tive aquela palavra me orientando. Aquela palavra foi para mim uma orientação clara de Deus, onde Deus pôde dizer a mim naquele ano que eu não precisava viver na vaidade, no luxo, não. Se Deus me desse algo em abundância, que eu acolhesse com muita humildade e gratidão. E se Deus fizesse com que eu passasse por alguma privação, que eu também tivesse um coração agradecido diante das privações. Sei viver na abundância e sei viver na penúria. E ali eu pude combater as tentações que se sucederam naquele ano, mas mediante a palavra, porque assim está escrito. Qual é a tentação que você enfrenta hoje, meu irmão, minha irmã? Talvez hoje a tentação seja para você essa alternativa. Se você quer ser feliz, minha irmã, largue esse marido que tem te agredido, este marido que tem te feito tão mal, este marido violento, estúpido. Largue este marido, porque você tem o direito de ser feliz. E se queres ser feliz, larga este marido. É a tentação de Satanás. Mas assim está escrito: o que Deus uniu, o homem não tem o poder de separar. O casamento, aos olhos de Deus, é um sacramento, é o sacramento do matrimônio, é indissolúvel. Nada e ninguém tem o direito de destruir aquilo que o próprio Deus criou, aquilo que Deus colocou. Se você quer ser feliz, para que ficar aí tendo que ficar queimando a cabeça, se descabelando? Não, vai pedir um empréstimo. Procure um agiota, se enrosque em meio a dívidas, se você quer ter um sossego na sua vida, porque a gente sabe que um homem com dívida, um homem que tem muita dívida é um homem preocupado, é um homem tenso, não consegue nem brincar com as crianças dentro de casa, né? Não consegue nem dar atenção muito para a esposa, porque está ali preocupado com contas, conta o tempo todo. E o demônio vem dizer: se você não quer ter preocupação, vai lá, arruma mais dívida, se meta no meio de agiotas, se meta no meio daquele enrosco financeiro. É a tentação de Satanás, mas assim está escrito: olhai as aves do céu, não semeiam nem ceifam, mas vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais do que elas? Lembre-se que para cada tentação na sua vida, meu irmão, há uma palavra de Deus que a combate. Há uma palavra de Deus que se coloca contra essa tentação, porque assim está escrito. Deus não é um Deus que brinca conosco, meus irmãos. Deus é o Deus das coisas definitivas. E diante da vida, as tentações se apresentam como as alternativas. Sempre aquele outro caminho. Se você quer seguir
este caminho de felicidade, e é uma felicidade entre aspas, é uma felicidade ilusória, vai por aquele caminho, segue aquele outro caminho. A tentação se apresenta assim. Mas como combatemos a tentação? Com a palavra de Deus. E a palavra de Deus não se resume somente à Bíblia, às Sagradas Escrituras. Recentemente o Papa Bento XVI lançou um documento chamado Verbum Domini, e nesse documento, a Verbum Domini vem dizer que a palavra de Deus, ela consiste em primeiro lugar, principalmente, exatamente na pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é a palavra de Deus, e esta palavra que é Jesus, o Verbo encarnado, ele se manifesta de várias formas. Ele se manifesta nas Sagradas Escrituras, mas também se manifesta na tradição da igreja, no catecismo da Igreja Católica, no magistério da igreja. De muitas formas, esta palavra de Deus se manifesta em nossas vidas. E é esta palavra de Deus, somada ao jejum, somada à oração, que nos faz combater as tentações do encardido. Ontem eu estava ontem eu não pude acompanhar, né, o encontro das mulheres. No sábado eu acompanhei, mas ontem eu fui viver um momento de convivência em família. Então saí com a minha família, eu fui conhecer um parque, um museu, né? Um museu de história natural que tem aqui pertinho no Vale do Paraíba, em Taubaté. Não conhecia, descobri, a minha esposa falou para mim, né? O pessoal do Bem da Hora foi fazer uma reportagem lá e fizeram uma matéria. A Roseni sabia disso, falou, vamos lá. E é muito legal porque ali tem dinossauros, os fósseis, né? As ossadas ali, os dinossauros, os esqueletos de dinossauro. E eu comentei com as crianças, vamos, e meu filho, 8 anos, menino, né? O olhinho dele chegou a brilhar, né? Eu quero ver os dinossauros. E foi lá e ficou empolgado. Na verdade, eu não precisei de um guia lá dentro para me orientar, explicar o que eram os dinossauros, porque o meu filho de 8 anos foi explicando tudo, sabia tudo de dinossauro. Pai, esse daqui é o esqueleto do piteiro não sei do que, ali e tal. Olha, pai, aqui o crânio do tiranossauro e tal. E ele falando com 8 anos. E a minha filha cismou que queria ver o Homem das Cavernas e Diamante. Eu dei meio que de ombro e falei assim, não, ela não vai ver nem Homem da Caverna nem Diamante, porque não tem lá. Mas eu, para minha vergonha e para a alegria da minha filha, tinha a ossada lá do Homem da Caverna, tinha um esqueleto, o crânio dele, ela ficou toda feliz, e tinha pedras preciosas ali também. Tinha lá aquelas pedras assim, os cristais, ela ficou encantada. E ela ficou encantada, né? Ficou ali bem, de aquela coisa toda. Só que antes da gente ir lá nesse museu ver os dinossauros, nós passamos na casa da mãe, fomos lá no santuário em Aparecida e a gente participou da Santa Missa. Eu ali participando da Santa Missa com a minha família, eu vi uma cena que me chamou a atenção. Uma menininha pequenininha assim, petitita, menininha, assim, mal sabia andar. E tinha uma outra menina, maiorzinha, mais ou menos da idade da sua caçula, né, da Poliana, ali. E essa menina estava brincando com uma garrafa de água mineral vazia, batendo ali no chão, né, brincando ali, e um potinho vazio de sorvete. Eram os dois brinquedos da menina. Aquela outra menina menorzinha se aproximou da outra menina que estava brincando com o potinho e simplesmente tomou da mão da menina. Chegou lá e arrancou o potinho da mão da menina. A outra menina que sem o potinho ficou sem ação e ficou ali olhando aquela cena. A mãe da outra menina que pegou o potinho se aproximou e, sem dizer uma palavra, foi lá e tirou o pote da mão da filha e devolveu para a menina. A menina começou a espernear e chorar e fez um berreiro, e aquela birra, aquela coisa toda. A mãe teve que tirar ela, colocar mais pro fundo ali da basílica, porque a menina chamou a atenção de todo mundo e chorando porque ela queria o potinho vazio de sorvete. Naquele momento, aquela criatura de Deus pequenininha já estava sendo tentada, pequenininha. E qual que era a tentação dela? Ela queria o potinho vazio de sorvete. Ela queria porque era o que chamava a atenção. E ela foi lá e tomou. E qual foi a pedagogia da mãe daquela criança? Ela não chegou para a filhinha pequenininha e disse assim, olha minha filhinha, pega esse potinho vazio e devolve para a menina porque ela é dona. Olha minha filhinha, faz isso agora, isso não te pertence não. Ela simplesmente foi lá e tomou da mão e tirou. E devolveu para a menininha que era dona, né? Que estava brincando ali com o potinho. O mesmo Deus faz conosco, meus irmãos. Diante da tentação, Deus permite que tomemos atitudes drásticas, bruscas,
como esta mãe que tirou da mão da filha o potinho porque não pertencia a ela. Para combatermos as tentações, precisamos ter essas atitudes bruscas, drásticas. Não podemos brincar com a tentação. Você não vê aqui em nenhum momento Jesus brincando diante da tentação. Como que Jesus está lidando com a tentação? Com firmeza, com autoridade. E ele diz no final: vai embora, Satanás, vai-te embora.